vai ler do versículo 1 ao 15, só o primeiro trecho desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 3, diz assim: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, e como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá o coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus: Porquanto pedisse isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. E eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de como que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi meu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, te pedindo, Pai Celestial, que o Senhor esteja aqui neste lugar por meio do Teu Espírito. Vem em cada coração, vem em cada vida, vem, Senhor Deus, sobre aqueles que estão aqui, Senhor Deus, e Senhor Deus, vai em cada casa daqueles que não puderam vir, mas estão conectados contigo, estão buscando, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, estão, Pai Celestial, te cultuando, Pai, de casa, e de algum lugar, Senhor Deus, que nós nem conhecemos, muitas vezes de hospitais. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abençoar, Pai, com a Tua presença, com a Tua santa presença, com a Tua palavra que orienta, com a Tua palavra, Pai, que esclarece, com a Tua palavra, Senhor Deus, que transforma. Senhor Deus, nos traz, Senhor Deus, uma palavra transformadora, Senhor Deus, de modo que nós possamos, Pai, corrigir, Senhor Deus, a nossa rota, e nós possamos caminhar, Senhor Deus, rumo, Pai, ao centro da Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada homem, cada mulher de oração, cada família, Pai, cada coração aqui, Pai, sedento da Tua palavra.
Abençoa, Pai, as jovens, abençoa os casais, aos homens, mulheres. Senhor Deus, abençoa as crianças, Pai, que hoje estão também iniciando, Pai, o aprendizado aqui no culto, Senhor Deus, o culto principal aqui, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, abençoar, Pai, que o Senhor possa fazer a tradução por meio do Teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração essa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um trecho que nós lemos do livro de 1 Reis, e como todos perceberam aqui, ele fala um pouco da vida de Salomão, e eu gostaria nessa noite de passear sobre os primeiros capítulos deste livro. Nós vamos até o capítulo 9, para aprender um pouco sobre o que o Senhor fez na vida de Salomão, e aprender um pouco sobre o que Salomão tem para nos dizer essa noite. Talvez nós possamos aplicar alguns dos princípios utilizados por Salomão aqui. E nós, no capítulo 3, vemos o primeiro encontro de Salomão com o Senhor, um encontro direto, onde ele dialogou com o Senhor em sonhos. Salomão, quem era Salomão? Salomão, filho de Davi com Batseba. Ele governou Israel desde novo, e ele conseguiu governar Israel cerca de 40 anos. Ele foi considerado um dos homens mais sábios da terra. No mundo antigo, ele era considerado dos mais sábios, entre os reis, o mais sábio. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Salomão, ele tinha uma sabedoria que não era uma sabedoria simplesmente humana, era uma sabedoria que era dádiva de Deus. E nós lemos aqui no capítulo 3 como foi a aquisição, a obtenção dessa sabedoria. E eu queria começar refletindo com a igreja sobre o capítulo 3, na primeira parte, e na segunda parte refletir um pouco sobre o capítulo 8 e o 9, quando Salomão, ele constrói uma casa ao Senhor. Amém? O versículo 2 do capítulo 3 diz assim: Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. O contexto daquela época, você vê que o Senhor, ele ainda não tinha um templo físico para ser cultuado, embora tivesse um templo que nós chamamos de tabernáculo, conhecido como tabernáculo, e ele era, enquanto o povo era nômade, e ele andava sobre o caminho, né? Andava sua jornada, e ele conseguia adorar a Deus e levar esse templo e esse tabernáculo, ainda não um templo, para onde ele estava, e o tabernáculo era sinônimo da presença de Deus, principalmente a Arca da Aliança. Mas enquanto não existia um templo, onde o povo adorava, o povo ele escolhia lugares altos para adorar. E nesse momento da história, o povo escolheu um grande alto, um dos mais altos montes, e lá o povo deixou a Arca da Aliança e o tabernáculo. E foi lá que Salomão fez o seu sacrifício. E o versículo 2 diz, ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E nós vamos ver no capítulo 8, e a partir do 3, você vai, lendo esse livro do 1 Reis, você vai perceber como se deu a construção da casa do Senhor. Algo que Davi queria ter feito,
algo que Davi sonhou, estava no coração dele, mas o Senhor, ele bloqueou essa ação de Davi. Ele disse: Davi, não é você que vai construir o meu templo, vai ser o seu filho que vai construir o meu templo. As suas mãos estão sujas de sangue. Na época de Davi, ele trabalhou para... Davi era um rei guerreiro, e existiam muitas guerras, e aí ele queria um tempo de paz para construir, mas não houve tempo de paz, e ele trabalhou em conquistas e guerras e conquistas. Quando o reino passou para Salomão, seu filho, Salomão encontrou um tempo de plena paz. O tempo de guerra passou e o tempo de paz chegou. E Salomão, de posse da promessa e com aquilo ardendo no coração, ele conseguiu executar aquilo que estava no sonho de seu pai, estava no coração de seu pai, e agora estava no seu coração, aquilo que era promessa de Deus. E quantos de nós não temos uma promessa de Deus para a nossa vida, algo a ser executado, algo a ser feito, que o Senhor não atribuiu a outro, foi a você, foi a mim. Você precisa executar, você precisa retirar, implementar aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor depositou, muitas vezes em sonhos, muitas vezes falando contigo nas madrugadas, muitas vezes falando contigo em oração, em adoração. Nós precisamos realizar. No coração de Salomão existia essa vontade, existia também a fé naquilo que foi declarado sobre ele, e a partir do capítulo 3 a gente vai ver e perceber e aprender como foi realizado, concretizado isso que estava no coração de Salomão. Mas não vamos ver em detalhes, por isso a gente vai do 3 ao 8. Mas antes de ir ao 8, o versículo 2, ele traz um tipo de spoiler. Ele fala: ainda não se havia edificado, e aí ele deixa entender que será edificado sim. Bem próximo, algo próximo daquele tempo e que haveria de acontecer. E no 3 ele fala sobre Salomão, quem era Salomão, como ele se comportava, quais suas qualidades, antes daquele encontro com Deus. E ele diz: Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. Na minha tradução, ele amava ao Senhor, vírgula, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Mas eu queria pegar essa parte A desse versículo, que diz que Salomão amava ao Senhor. E a segunda parte diz, andando nos seus estatutos. E você pode interpretar de duas formas. Ele amava ao Senhor, e a forma de amar ao Senhor, a demonstração de amor ao Senhor, é andar nos seus estatutos, é obedecer a Deus. E também você pode interpretar que Salomão amava o Senhor, e portanto, e por isso, e como consequência desse amor, o desdobramento daquilo que estava no seu coração, ele obedecia aos estatutos, ao que o Senhor tinha estabelecido. A minha pergunta a você, e o que o Senhor pergunta a mim também, essa noite, no tempo, e nessa semana, quando eu estava refletindo sobre isso, é como você tem me amado? Como você tem amado ao Senhor? E qual é a evidência desse amor? O fato é que as pessoas olhavam para Salomão e diziam: esse é um homem que ama ao Senhor. E percebia que, como uma grande evidência, é que ele era obediente aos estatutos do Senhor, à palavra do Senhor. E será que as pessoas olham para você e dizem: este é um homem de Deus, e esta é uma mulher de Deus? Mas será que eles olham para você e dizem: que bom, se for, sim, eles dizem, esse é um homem de Deus, e eles percebem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Mas a segunda pergunta é por quê? Por que
eles afirmam isso? É por causa das suas vestimentas? É porque você usa um cocó, uma roupa, uma saia depois do joelho, e o mundo já não usa mais, segundo as estrangeirices, né, como o Júnior, o nosso amado Júnior aqui pregou na quarta-feira, falou sobre o povo de Israel, altos e baixos, e a forma como ele se relacionou com seus vizinhos, e que trouxe estrangeirices para a cultura de Israel. E muitas vezes tem acontecido na igreja, porque não está fácil. Hoje em dia, meus irmãos, não está fácil. Para aquela época, o Senhor estabelecia algo, um limite físico. Olha, cuidado ao se relacionar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, o país, o povo. Então, não tinha como se relacionar sem estar presente, sem estar em um encontro presencial. Hoje, com a tecnologia, o advento da internet, das redes sociais, você tem como realizar, efetivar um encontro virtualmente. Para o pai, existe uma grande dificuldade também de estabelecer limites para o filho, principalmente adolescente e jovem, porque existe uma porta virtual dentro de casa que você abre e dá para o mundo. Então, antigamente, na minha infância e na minha juventude, como não tinha essa internet como ela está hoje, era mais fácil, meu pai dizer, não vá aqui, não vá ali, cuidado com isso, com aquilo, porque tudo era presencial ou palpável. E podia fazer mal. Era um lugar, era um grupo de pessoas, era um objeto. Mas hoje é virtual. Você abre um dispositivo como esse, você tem a porta para o mundo. Sem lei ainda. Você também abre a TV, e a TV também potencializou. Não existe, a TV aberta, né, está caindo, e aquela TV ligada a tudo na internet, cheio de streams, cheio de conteúdo, cheio de estrangeirices, que foi pregado aqui na quarta. Quando você liga o rádio, também você ouve várias músicas que foram compostas baseadas em quê? Em que valores? Quais valores nós temos ouvido nas músicas de forma subliminar? E também quais valores nós temos recebido dessas músicas de forma direta? Porque hoje, como vocês sabem, as letras são totalmente diretas. Totalmente diretas. Não tem mais aquela coisa de duplo sentido, segundo sentido. Hoje você ouve e está lá, coisa escrachada, para todos verem. Lamentável. São as estrangeirices chegando na nossa vida. Salomão amava o Senhor. E como ele revelava isso? Andando nos seus estatutos. E como nós devemos revelar isso? Andando nos estatutos de Deus. E como nós nos protegemos contra as estrangeirices, contra as influências do mundo? Se não amando mais ao Senhor, buscando mais ao Senhor, ouvindo mais a palavra. O Senhor hoje nos chama, não somente para ouvir a Deus como nós estamos ouvindo aqui. O Senhor nos chama para ouvir, receber. Um dia, lá no PG Azul, quando a gente estava lá, um tempo atrás, eu disse, Júnior, vamos falar, sobre a boca, sobre a língua. E ele foi chamado para dar a palavra. E quando ele foi dar a palavra, disse, eu queria pedir licença a vocês, para antes de falar sobre a língua, eu falar sobre o ouvido. E aí ele começou a falar sobre receber as coisas, para entrar no coração. Aí no segundo estudo, aí ele pediu para fazer 2 estudos, que a segunda estudo aí foi falar. Porque muitas coisas que você fala, que você põe para fora, muitas vezes, a maioria delas, você primeiro pôs para dentro. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Quando você põe para fora, quando você anda com Deus, é porque primeiramente você entendeu quem é Deus, você entendeu a palavra de Deus, você pôs para dentro. Então não é só ouvir, é ouvir, primeiramente parar, ouvir como nós estamos aqui, estabelecer momentos para ouvir ao Senhor. Depois,
meditar. Eu estava conversando lá em casa sobre o poder de meditar, porque a palavra de Deus, no Salmo 1 diz muitas coisas, o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, mas ele fala sobre uma árvore plantada sobre o ribeiro de águas, e essa árvore ela dá os seus frutos na estação apropriada, e ele diz que bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Não é que lê, não é que marca bolinha, é aquele que medita de dia e de noite. É você ouvir a palavra, compreender a palavra e aplicar a palavra na sua vida. E muitas vezes você vai ouvir a palavra e vai aplicar também na vida do outro. Não que a palavra que você esteja ouvindo aqui é para cutucar o outro, tá vendo? Tá vendo? Tem gente que ouve a palavra assim, é para ele, só pensa que é para o outro, né? Mas é para você primeiro. A palavra primeiramente é para você. Mas o Senhor também te dá o privilégio e a honra de ser condutor da sua palavra, ser vaso de honra. Então, muitas vezes, você recebe a palavra para aconselhar um irmão. Muitas vezes, você recebe a palavra, recebe aquela palavra do dia, aquele pão do dia, pão espiritual do dia, para você ajudar o outro. E nós somos agentes de transformação. Nós precisamos assumir isso, porque o Senhor nos chamou como igreja. A igreja representa o Senhor aqui na terra. Nós precisamos andar. Então, as pessoas e o mundo precisam ver a nós, enquanto igreja, como aqueles viam a Salomão e disse, aquele homem amava o Senhor. Ou então, disse, essa igreja ama o Senhor. Porque nós encontramos muitas igrejas que perderam crédito. Perderam crédito, porque as pessoas olham e veem uma instituição religiosa apenas. Ou eles veem pessoas que estão longe de parecer um povo de Deus. Nós sabemos que, claro, a igreja é um lugar onde nós aprendemos, e nós não chegamos já perfeitos. Mas, por outro lado, essa perfeição, esse crescimento, como diz a palavra, que a vereda do justo é a aurora que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito, ela acontece e deve acontecer na minha vida e na sua vida. Esse processo de transformação que vem pela palavra. E a minha reação à palavra qual é? Obediência. Obedecer. E essa foi a reação de Salomão à palavra. Foi a reação de Davi à palavra. Mas nem sempre, e nem todos reagiram da mesma forma à palavra, e eles desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram o próprio Senhor, e assim não usufruíram da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que o Senhor havia planejado e prometido àquele povo, parte daquele povo, por não acatar a palavra, por não amar o Senhor, ele não andou com o Senhor. Então é importante andar com Deus, e se você for perceber, Colossenses tem uma conexão com essa palavra. Colossenses 2, ele fala assim, deixa eu abrir aqui rapidamente. Colossenses 2, versículo 6, diz assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Então não é só receber, não é só vinde a mim, é você andar nele, e as pessoas vão perceber isso, você andando no Senhor, você andando, obedecendo a Deus, à medida que você vai vivendo, dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no trânsito, sabe, em lugares onde você será provado, na fila, lugares, aprovações pequenas e grandes provações. O fato é que o nosso chamado é um chamado integral, não é somente para receber ou somente para ouvir, mas é para principalmente andar com Deus, andar nele. Por isso a palavra em Colossenses diz, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andai nele, andai nele. Então voltando aqui ao 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, não é isso? Deixa eu folhear aqui de volta, versículo 3. Salomão amava ao Senhor andando nele. Praticamente é isso, andando nele.
Esse é o nosso chamado. Amém? Aí vamos prosseguir. No versículo 4 diz assim: foi o rei a Gibeon para lá fazer o quê? Sacrificar. E sempre quando você ouvir esse termo sacrifício, você também lembre o que Abraão foi fazer quando ele foi obedecer a Deus, entregando o próprio filho Isaque. Lá e também em cima de um monte, ele disse: eu vou ali adorar. E adorar era sacrifício. E sacrifício também é adorar. Esse bando que está aqui escondido é avodar, é adoração, é serviço. E aí, para você servir a Deus, muitas vezes há um tipo de sacrifício. Tem um cego convertido aqui na igreja, ele fica aqui sobrevoando aqui, aí tem que ficar igual o Matrix, né? Será o Batman? Arca de Noé de ontem, boa. Tinha uma arca de Noé, tinha animais, então o morcego, ele meio que ficou livre ontem, né? Mas não quis sair. Está aí. Se converteu. Glória a Deus. Então ele foi sacrificar. Porque o rei Salomão foi a Gibeon. Foi sacrificar, foi adorar. Por que a Gibeon? Por que a Gibeon? Quem sabe? O próprio versículo ele diz: por que a Gibeon? Porque era o quê? Mais alto. Porque era o lugar mais alto. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. Alto maior. Aqui na minha versão, assim, alto maior. Sabe, Salomão, ele pensou: eu quero sacrificar, eu quero adorar a Deus, mas não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser aqui do lado, não vai ser nessa planície. Eu vou procurar um lugar alto. Talvez ele olhou para um lado, olhou para o outro, aquele é alto, mas não suficiente. Olhou para outro, aquele é alto, mas suficiente. Eu quero o mais alto aqui. E ele encontrou um lugar para adorar o Senhor, para sacrificar ao Senhor, que seja o lugar mais alto. E simbolizasse o que o coração dele estava querendo dizer. Dizer que o Senhor é grande, dizer que ele queria falar com o Senhor, e eu não sei o que é que isso fala ao teu coração, mas buscar um lugar alto, o alto maior, ele significa muitas coisas. Uma delas é que eu preciso falar com Deus e muitas vezes eu preciso buscar um lugar alto. Jesus subia muitas vezes aos montes para orar. E muitas vezes nós devemos subir ao monte para orar. Salomão decidiu adorar o Senhor no lugar alto. E por outro lado, também você vê, além da necessidade de se comunicar com o Senhor, um colega meu, ele queria ouvir Deus. Ele queria ouvir Deus, ele disse que, experiência pessoal, ele, na igreja dele, subiu na caixa d'água da igreja, nas caixas d'água da igreja, e ele se deitou assim na caixa d'água, Senhor, fala comigo, e nada. Mas era a forma dele encontrar, de tentar ouvir Deus. Ele foi ao lugar mais alto e tentou ouvir Deus. O fato é que depois ele ouviu Deus. Em outro momento, o Senhor falou com ele em sonhos, o Senhor falou com ele, e ele é um homem, um homem altamente usado por Deus ali naquela época, quando na nossa juventude, o Senhor falou através dele na nossa vida, por causa da busca dele, por mais que ele não tivesse achado ali em cima da caixa d'água, mas o Senhor começou a ver o coração dele, hoje ele é pastor. O fato é que Salomão queria sacrificar a Deus e escolher um lugar alto. E aí, muitas vezes nós buscamos um lugar alto para falar com Deus. E nós começamos a falar com Deus, nós tão baixinhos. E começamos a falar com Ele. E começamos a nos comunicar com Ele e Ele com a gente. E acontece um fenômeno que está escrito em Abacuque. Ele nos leva a lugares altos. E não somente fisicamente. Eu fui a um lugar alto para falar com Deus, mas, por outro lado, o Senhor me elevou para falar com Ele. E quando você volta transformado. Quando Moisés foi ao monte, ele voltou com o rosto iluminado. Quando aqueles homens foram ao monte da transfiguração, eles voltaram transformados, porque eles viram a glória do Senhor. O que acontece quando você vai ao monte de oração?
quando eu falo ao monte de oração, pode ser o teu quarto. Pode ser aquele lugar que você reserva para falar com Deus. Uma palavra, sabe? Aqueles momentos que você precisa, só você e Deus. Muitas vezes pode ser aqui, esse lugar de adoração aqui no culto, você aproveitar da melhor forma os momentos de adoração e de oração no culto coletivo. O fato é que você volta diferente quando você vai buscar o Senhor no alto maior. A Juliane tem ministrado aqui, vocês têm percebido, muitas vezes o grupo de louvor tem tentado posicionar a igreja, e às vezes é difícil em um culto no domingo, 6 horas, porque a igreja chega falando com aquelas pessoas do lado da terra. Mas a gente sabe que a gente veio falar primeiramente com Deus, no alto maior. E a gente precisa nos policiar, a gente precisa também aprender a cultuar, chegar na igreja. Teve um dia que a gente foi a uma viagem, numa cidade pequena, e a igreja pequena, eu, a Linda, a Luna e a Juliane. E quando a gente chegou, estava todo mundo de joelho. Todo mundo de joelho. E aí a gente já chegou aqui, a gente chegou bem no comecinho. E aí a gente foi lá e foi orar também. E o pastor ainda disse assim, ó, quem não quiser orar, pode sair. Quem estiver aqui para orar. Foi assim que a gente foi recebido. E nós entendemos, porque ele queria estabelecer ali um lugar de adoração, um alto maior. Não importa quem eu sou, não importa de onde eles vieram, nós viemos aqui para adorar. Quem está aqui é para adorar, sabe? Tem um grupo também conhecido internacionalmente, Vineyard, que a gente canta canções aqui, que eles começaram um movimento que é assim, eles começam a adorar, e eles têm um princípio que é adoração a um só. Então eles não fazem assim, ei pessoal, vamos aqui, ei bichinho, vem ali. Eles começam a adorar, e aquilo contagia a igreja. E a igreja vai começando a perceber em ondas. E tem uma hora que a igreja inteira está adorando. Igreja inteira está adorando. Por quê? Eles tentam estabelecer um alto maior naquele momento. Não é algo simples, não é algo comum, não é algo religioso. A gente precisa aprender a adorar como Salomão adorou. Ele buscou um alto maior. Mesmo não tendo templo, ele buscou aquilo que simbolizava uma separação, simbolizava uma dedicação, simbolizava uma entrega, e ele foi ao alto maior. E não somente a esse alto maior, ele entregou 1000 holocaustos, sacrificou Salomão naquele altar. Amém? Algo proporcional ao que ele tinha. E o Senhor sabia disso. Alguns, ele até na lei, né? Você deve sacrificar um animal, aqueles que não tinham muitos recursos, 2 pássaros. Mas o Senhor sabe disso. A Salomão, ele entregou 1000 holocaustos. Amém? Vamos prosseguir. O que acontece quando ele sacrifica no alto maior? Qual é a consequência disso? Versículo 5. Qual a consequência de quando você adora a Deus de todo o coração? Quando você se entrega a Deus, quando você busca a Deus, qual a consequência? Porque o Senhor, meus irmãos, ele como alguém disse, o Senhor não responde perguntas, ele responde a respostas. Então, muitas vezes, a nossa adoração já é uma resposta a ele, uma resposta à palavra, uma resposta a quem ele é. Então, sabendo quem ele é, Salomão procurou um alto maior, falou com Deus, entregou a Deus. O que é que aconteceu? O Senhor fala com ele, a presença de Deus. Versículo 5, o Senhor, de coração aberto, disse, na noite, né, em que Salomão fez tudo isso, ele disse, Salomão, pede o que quiseres que eu vou te dar. Já pensou? Isso acontece contigo? Sabia que isso já aconteceu? Tem vários momentos de oração. Eu acho que a irmã Nalina deve lembrar, pastor Walter, já participaram. Eu acho que você já participou de oração, quando o Senhor mesmo disse, o Senhor está dizendo assim, para você orar e pedir, porque Ele está de ouvidos abertos nesse lugar. Muitas vezes é um ambiente de adoração que foi criado, um alto maior foi criado,
muitas vezes numa vigília, muitas vezes num culto, muitas vezes nesse período de oração, sabe? A gente precisa criar esse momento, a gente precisa alcançar o coração de Deus. Salomão alcançou o coração de Deus, e o Senhor de coração aberto disse: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão passou por uma provação aí, porque eu não sei o que é que você faria. Salomão, ele fez uma escolha, mas quais escolhas que você faria se o Senhor parasse e dissesse: Everton, escolhe o que você quiser que eu vou te dar. O Senhor falando assim, Fernando, Davi, Lívia, Celino. Dependendo da situação, se fosse sexta, né? Era um carro novo, assim. Senhor Deus, me deu um carro novo. Sexta-feira ele faltou a sexta que o carro quebrou. Salomão, ele podia ter pedido tudo, dependendo da necessidade dele. Mas Salomão, ele estava com a inquietação no coração, e ele disse: ó, Senhor, eu sou um menino pequeno. Porque Salomão, ele assumiu o reino bem novo. E fora isso, ele assumindo o reino novo, antes de assumir o reino, ele já iam passando a perna nele, né? O irmão dele se declarou rei, chamou não sei quem, fez uma festa e disse: eu sou rei. Aí o pessoal viu, Adonias, olha, feijão amarelo é rei. O Senhor, assim, aconteceu, e eles, poxa, e agora? Aí a mãe de Salomão foi falar com Davi, aí depois o profeta foi falar com Davi, Natan, e aí Davi, não, tudo em ordem, vamos declarar Salomão rei. Aí aconteceu a declaração. Adonias percebeu a besteira que fez, ficaram todos com medo, desfizeram todo aquele levante, mas tudo isso aconteceu. Salomão novo, ameaçado, e ele estava lá adorando ao Senhor. Salomão virou rei novo, alguns dizem que foi por volta de 18 anos, ele recebendo a coroa, o reinado, alguns dizem. A palavra diz ele moço, né, jovem. Então ele disse: olha, Senhor, eu sou um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, menino pequeno diante de um povo grande. E quem não se sentiu assim, incapaz? Moisés se sentiu incapaz, quando ele viu a sarça ali, ele veio de uma fuga, né? Ele saiu do Egito fugido, passou 40 anos no deserto fazendo algo simples, cotidiano, diferente do que ele fazia no palácio. Ele saiu do Egito, né, uma das civilizações mais modernas da época, cheio de conhecimento. Ele foi lá para o deserto criar ovelhas. Passou 40 anos lá. Quando vê a sarça, e o Senhor diz: olha, agora você vai resgatar o meu povo do Egito. E ele se sentiu incapaz. E lá ele deu várias desculpas. Senhor Deus, eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer? E não sei o quê. E o Senhor foi rebatendo. E o que é que eles vão achar que eu sou? E o que eles vão dizer? O que é que eu falo sobre o Senhor? Ele disse: olha, você não fala, não diga nada. Eu sou, é o meu nome. Ah, mas eu não vou saber falar assim. Mas quem fez a boca, Moisés? Então foi assim. E o Senhor foi tentando retirar aquilo dele, né, aquela baixa estima dele, porque não é bem quem é você, é quem está com você. Sabe? É sobre isso. E o Senhor falou, e Salomão estava se sentindo assim como Moisés, ou como muitos de nós, diante de um grande desafio que o Senhor nos coloca. Menino pequeno, diante de um povo grande. E nem se pode contar esse povo grande, e nem numerar pela sua multidão, versículo 8. E aí vem o pedido. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Ele sentiu o peso da responsabilidade. E ele disse: eu não consigo fazer isso sozinho, nem com minhas próprias forças. Então, quando o Senhor nos chama para um desafio, principalmente um desafio espiritual, Ele nos capacita. E se você se sentir pequeno, como Salomão, fale com Deus, busque a Deus, adore a Deus, e Ele vai te capacitar. Porque o Senhor responde, Ele respondeu a Salomão e Ele disse: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Versículo
10. O Senhor se agradou daquilo que o Salomão pediu. Mas por que ele se agradou? Porque Salomão, meus irmãos, ele não pediu para ele. Ele pediu para o povo. Perceba que essa sabedoria que ele pediu foi para executar uma tarefa, realizar uma atividade dada pelo próprio Senhor. Ele queria, na realidade, meus irmãos, era glorificar Deus. Ele queria cuidar do povo de Deus. E o Senhor viu que o coração dele era bom, que o pedido dele era bom. Ele poderia ter pedido tudo. Carro novo, casa nova, tudo. Ele pediu sabedoria para julgar. E para o Senhor, aquilo pareceu bom. No versículo 11 disse Deus: portanto, pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te deu um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. 2. E também, até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Glória a Deus. Amém. O Senhor Deus é esse Deus que quando você se encontra com Ele, quando você consegue chegar ao coração dEle, e você chega com humildade, você chega com sinceridade, você chega com um pedido justo, Ele te responde, e Ele te dá, e aí tem um plus, que está no versículo 13. Ele dá muito além do que você pediu ou pensou. Glória a Deus. Ele diz: pede o que queres. O Senhor respondeu. Aí, ele diz: eu fiz segundo o que tu pediu, e agora eu fiz muito mais do que você pediu. E o Senhor, Ele nos fala isso está escrito em outro, lá no Novo Testamento. O Senhor é aquele que nos dá muito além do que nós pedimos ou pensamos. Porque os nossos sonhos, e os nossos planos, e a nossa mente, é muito menor do que a mente do Senhor. Então, muitas vezes, você não sabe o que pedir, nem sabe o que definir para um pedido. Muitas vezes você sabe o que pedir, mas o tanto você não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que vai te prejudicar, o que não vai te prejudicar. Mas também existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que você pede tanto, Ele dá, nem queria te dar, mas Ele dá por permissão, porque Ele é um Deus que te ama e Ele ainda dá, mas tem coisas que é uma vontade soberana dEle de dar. E sabedoria era o que o Senhor queria dar a Salomão. E o Senhor queria dar muito mais além disso, e o Senhor dá. E o Senhor é um Senhor que Ele abre as comportas dos céus para o seu povo, para aqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. Amém? Versículo 3, aliás, capítulo 3, estamos terminando. E depois que ele diz isso, e o Senhor disse que deu tudo, deu muito além do que ele pediu. Aí o Senhor disse um sim, tá? É um condicional. E aí nós precisamos ter muito cuidado e observar bem, é um ponto de atenção, os condicionais de Deus. Versículo 14 diz assim: e se andares nos meus caminhos, porque o versículo 3 diz que Salomão amava o Senhor e andava nos seus estatutos. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então, está falando de futuro. Então, ele deu agora algo que vai perdurar muito tempo, mas ele disse que daria algo, ou seja, muitos dias de vida, mas é uma promessa condicional. E quantas promessas condicionais o Senhor nos dá? E deu ao seu povo, e deu à igreja, e nós precisamos estar muito atentos às condições de Deus. Por quê? Porque algumas vezes nós dizemos: mas Senhor Deus, por quê? Senhor Deus, está acontecendo comigo. Muitas vezes é porque nós não cumprimos uma condição de Deus, um se de Deus, um porém de Deus, e nós precisamos estar atentos. Porque Salomão mesmo, depois do capítulo 9, você vai perceber que ele começa, de alguma forma, não cumprir algumas coisas de Deus.
e as coisas começam a sair do lugar, tá? Mas eu queria pular para você, para a segunda parte e última da pregação, que está no capítulo 8. A partir desse momento, Salomão adquire sabedoria, e uma das primeiras provas é porque duas mulheres, aí já no próximo capítulo, é o 4, e aí eu vou resumir, eu não vou ler. Duas mulheres chegam para ele, para aquele menino rei, e com um problema grande, porque uma mulher, as duas tinham um filho, e o filho de uma delas morreu, e as duas estão pleiteando esse filho que está vivo é meu. E aí veio para ele julgar, o que fazer? Como é que eu vou saber qual o filho verdadeiro dessa mulher? E o Senhor deu sabedoria a ele, e ele usou a última forma e disse, vamos, já sei, vamos partir o menino ao meio, e aí fica uma banda para um e banda para outro. Aí acho que algumas pessoas já ficaram, esse rei que a gente resolveu aqui, a gente adotou aqui, não é muito legal não, ele é muito cruel. Só que era uma estratégia, era a sabedoria de Deus. Porque a mãe verdadeira se revelou, disse, não, entrega para ele, entrega para ela, eu prefiro ele vivo. Essa é a mãe. Mas quando ele disse isso, o povo todo percebeu a sabedoria, ele disse, tem sabedoria nesse homem, tem sabedoria nesse homem. E Salomão adquiriu uma autoridade, mesmo menino. Isso o Senhor dá na minha vida, na sua vida, quando você se conecta diretamente com Deus, quando você recebe de Deus, quando você busca a Deus, a palavra é sabedoria, então as pessoas começam a olhar para você e ver algo diferente. Algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa é de Deus. Não sei se alguém já chegou para você e perguntou, você parece uma pessoa diferente, o que você tem? As pessoas querendo saber o que é que você tem na sua vida que lhe torna diferente. Aí você vem e diz, não, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Aí você começa então a apresentar a Deus essa pessoa. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, é isso que nós precisamos apresentar ao mundo. O fato é que isso aconteceu com Salomão, e a partir daí ele começou a fazer algumas coisas. E uma das coisas principais que ele fez foi continuar a obra do seu pai, e aquilo que estava no coração do seu pai, que era construir a casa do Senhor. E aí você vê, entre o 4 e o 8, Salomão, realizando essa atividade, concretizando esse sonho. E aí ele começou a construir um templo, durou vários anos. Se eu não me engano, aqui foram, em média, 13 anos, para construir o palácio dele, a casa do Senhor, o templo do Senhor. E o fato é que ele escolheu de tudo do bom e do melhor para aquele lugar. Ele buscou árvores em outros lugares, buscou material de ouro, pedras preciosas. Ele buscou utensílios do templo que já eram reservados para Deus, e reservou ali para o templo, como se diz a palavra, santificou aquilo, separado somente para adoração. O fato que ele criou, ele implementou aquele projeto, e o templo foi construído. E aqui eu queria ler para a igreja, para finalizar a palavra, o capítulo 8, que ele meio que resume aquilo que foi escrito, aquilo que foi construído, e está registrado nos capítulos anteriores, tá? Do 4 ao 8. Então o 8 diz assim, então congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos e chefe dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei de Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus, meus irmãos. Será a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim o trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas,
que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Existia um lugar especial onde ficaria a arca, que é o Santo dos Santos, e aí a arca ficou ali, debaixo das asas dos querubins. Eram dois anjos nas asas enormes, que a arca ficava ali embaixo. E aí os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. E aí muita atenção a esses próximos 3 versículos. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel. O que é que tinha na tábua de pedra? A palavra de Deus. Dentro da arca não havia nada senão a palavra de Deus. Aí quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, essa palavra que foi escrita em pedra, na aliança feita com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E aí o 10 diz assim: sucedeu o quê? Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Sabe, Salomão era um homem rico, poderoso, sábio, entendido, fez o projeto dos projetos, implementou a obra das obras, fez o templo com o melhor material, mas ele ainda não tinha garantia da presença de Deus. A presença de Deus foi revelada e registrada no versículo 10, quando a nuvem encheu a casa do Senhor. Essa nuvem não era construída, essa nuvem não era artificial, não era nuvem de produto de algo físico, uma água que foi fervida, não foi. Aqui, trazendo para os dias de hoje, não é o templo. Os templos hoje, muitos deles usam luzes, fumaças artificiais, mas a nuvem do Senhor não está lá. Mas se eu fizer um templo bem bonito, com bancos acolchoados, jogo de luz, uma mesa maravilhosa de som, TVs de 10 em 10 metros, tem a presença de Deus? Não tem uma garantia da presença de Deus. Mas o Salomão fez uma obra linda, aquilo que estava no coração de Davi, aquilo que o Senhor colocou, mas depois que ele construiu, depois de 13 anos construindo o templo, ele ainda não tinha a garantia da presença de Deus. Mas no versículo 10, quando tudo se realizou, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Agora aquela casa tinha glória. Agora aquela casa tinha a presença de Deus. Quando aquilo aconteceu, os sacerdotes que trabalhavam todos os dias na casa de Deus, eles não conseguiram realizar o seu trabalho. Eles não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem da presença de Deus, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Meus irmãos, a importância de construir a casa do Senhor e a importância de ter o Senhor nessa casa são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Tem coisas que nós damos a Deus e tem coisas que Deus dá a nós. Tem coisas que o céu entrega à terra e tem coisas que a terra entrega ao céu. Salomão recebeu do céu, Davi, recebeu do céu, do coração dele ali, brotou algo para Deus, e ele queria fazer da terra para o céu. O Senhor disse: calma, Davi, quem vai fazer teu filho. Salomão assumiu o reino e recebeu condições de Deus, sabedoria de Deus, do céu para a terra, sabedoria, dons, riquezas, coisas que Deus dá para você. Mas tem hora que você também dá algo para Deus. E Salomão começou a construir.
terra para o céu. Quando está construído, os sacerdotes vieram, sacrificaram, estavam todos lá. Aí vem a nuvem, céu para terra. E fica esse constante movimento e comunicação. Sabe, meus irmãos, a igreja hoje é o símbolo da presença de Deus. Nós, aqui na terra, nós precisamos declarar Deus. Nós precisamos mostrar quem é Deus. A palavra diz que nós somos como sal da terra. A palavra diz que nós devemos ser como luz, que reflete a glória de Deus. O fato é que nós temos uma grande responsabilidade. Mas nós precisamos saber atrair essa nuvem, a nuvem da presença. E essa palavra, meus irmãos, essa noite, é para a gente entender a importância de construir essa casa. E essa casa, ela não obrigatoriamente é construída somente com itens físicos. Muitas vezes essa casa do Senhor ela é construída aqui, com o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz, hoje, nos dias atuais, o templo do Senhor é o seu corpo. Sou eu, é você, nós somos templo do Senhor. Quando ele falou para aquela mulher, nós cantamos a canção aqui. A mulher que junto ao poço falou com Jesus, e o Senhor Jesus disse que ele é a água que não para de jorrar, é aquela água que vai como um rio, diferente da água da piscina, tá? Que ela é parada. É necessário um motor para rodar, né, pastor? A água para fazer algumas coisas acontecerem, tem que botar cloro, porque lá é uma parada, açude. Mas água de rio não, meu irmão. A água de rio, ela vai, sempre flui. É o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Essa água que vem, sabe? Essa presença que vem, aquilo que o Senhor tem para mim e para você. É isso que a igreja tem que entregar. Mas o Senhor disse também para ela, olha, ela perguntou assim, e aí? Eu sou de Samaria, onde é que eu preciso e devo adorar? Aí o Senhor diz, não, agora não é onde. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A casa do Senhor sou eu, a casa do Senhor é você. A casa do Senhor é a sua casa. Então eu queria ampliar esse conceito, não só individual, você fazer e construir a casa do Senhor no seu coração, mas fazer da sua casa, o seu lar, a sua família, como um ambiente da presença do Senhor. E também da sua igreja como um ambiente da presença do Senhor. Porque não adianta somente o grupo de louvor ter essa consciência, somente o pastor ter essa consciência, ou o contrário, a igreja ter essa consciência, mas o grupo de louvor não. É necessário que a igreja inteira, ela construa essa casa. O Senhor precisa encontrar corações dispostos a adorá-lo, corações que vieram encontrá-lo, encontrar aqui a terra que quer falar com o céu, para que o céu possa falar com a terra. Amém? É a casa do Senhor sendo implementada e a nuvem chegando em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja para adorar o Senhor. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Queria convidar o grupo de louvor para ir se posicionando. E você em oração e buscando a Deus. E se perguntando, Senhor Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem depositado no meu coração? O Senhor depositou no coração de Salomão, de Davi, e ele implementou, ele realizou. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Ou também você perguntar a Deus, e o Senhor Deus pode te dizer, ou você se avaliar e perguntar, como eu tenho te adorado, como eu tenho te amado, Senhor Deus, será que eu tenho te obedecido? Será que eu tenho te obedecido efetivamente? Será que eu tenho fechado as portas? Sabe, a questão lá da estrangeirice, será que eu tenho dado muito crédito às coisas que vêm de fora? Será que eu tenho sido influenciado horizontalmente daquilo que está do meu lado? Eu preciso de influência do céu. Eu preciso, em altos lugares, buscar o Senhor e não buscar aquilo que é da terra que está aqui do meu lado. Por isso que nós nós estamos aqui, porque nós estamos buscando algo que vem do alto. Algo que vem do alto. Algo que vai você, pai, ser um melhor pai. Algo que vai fazer você, mãe, ser uma melhor mãe. Uma mãe segundo a vontade de Deus. Algo que vai fazer você, marido, ser um melhor marido. Algo que vai fazer você, esposa, ser uma melhor esposa. Algo que vai fazer você, filho, ser um melhor filho.
algo que vai fazer você ministro, ser um melhor ministro, obreiro, ser o melhor obreiro, sabe? O Senhor tem sempre algo melhor para você e deposita algo no seu coração para você construir. E é isso que o Senhor tem para mim e para você essa noite. Nós precisamos resgatar isso de dentro do nosso coração e depois partirmos para a implementação, para a ação de fato, porque o evangelho é integral, o coração é inteiro. E aí eu vou ler para vocês o versículo 61 que diz, do capítulo 9, que diz assim: seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Não adianta somente ouvir, não adianta somente estar aqui. Nós precisamos ser inteiros no sentido de ouvirmos e executarmos. A palavra diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos revelar Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver se é um homem de Deus, assim como olharam para Salomão e disseram: Salomão, esse é um homem de Deus, ele anda nos estatutos. Você pode orar assim e dizer: Senhor Deus, me dá um coração inteiro, uma vida integral. Eu preciso realizar aquilo que o Senhor implementou na minha vida, aquele sonho também que está aqui, aquela tua palavra que já foi decretada.